Veja só que interessante. Jesus está falando com a multidão agora. Até agora. Agora do verso 7 em diante, ele vai se dirigir diretamente aos fariseus. Na forma de 8 ais. São 8 reprovações. E 8 condenações. Veja só, ele está falando, na cadeira de Moisés, está sentado, está falando de forma geral. Agora ele vai dirigir só para eles. Ele vai dizer, ai de vós escribas e fariseus. Ok? Ele vai se dirigir a eles na forma de 7 ais, são 7 reprovações, 7 condenações. Por quê? Qual a razão? Agora nós veremos. E lembre-se, estes 8 ais estão sendo dirigidos para nós aqui essa noite. Para aqueles que são ímpios e se escondem debaixo da religião, ou para aqueles que são cristãos, mas não entenderam o caráter da nossa fé e estão vivendo uma religiosidade. Prepara o ai aí. Primeiro ai, por que Jesus pronuncia? Porque os religiosos impedem as pessoas de se converterem. Verso 13. Ai de vós, escribas hipócritas e fariseus, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só, eles impedem as pessoas de se converterem. Eles estão perdidos e mantêm os outros perdidos. Fecham a porta do reino, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Típico da seita, típico dessas religiões, e típico do religioso. Ele quer impor as pessoas na sua caixinha, no seu sistema, no seu modo legalista, pequeno, limitado de ver a fé, ver a Cristo. Seu método, sua religião não salva, e alguns deles, na maioria, nem eles mesmos são salvos. Jesus censurou eles. Ai de vós, por quê? Porque vocês impedem as pessoas de se converterem. Chega um jovem na igreja, um menino recém-convertido, uma irmã, em vez de apresentar o evangelho, apresentar a graça, já coloca entulho em cima dos ombros. Ela não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, vai embora, pronto, foi para o inferno. Fechou a porta do reino. Não é assim. E às vezes nós não fazemos isso. Quantas vezes nós fazemos? Os pecadores se afluíam até Jesus, da pior espécie. Por que os pecadores odiavam os fariseus? Porque os fariseus atavam fardos pesados e punham nas costas deles. Jesus só dizia o quê? Vai e não peques mais. E é muito perigoso isso. Segundo ai, por que Jesus condenou? Porque a religiosidade, ela na verdade esconde e camufla pecados. Por trás desses véus, desses vestidões, desses usos e costumes, dessa falta de gilete, está cheio de pecado. Veja então o verso 14. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, pecado aqui, profanação, e para o justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Toda aquela religiosidade dos fariseus, túnicas, filactérios, orações na praça, jejuns, encobriam seus pecados ocultos. Na verdade, aquela religiosidade era usada para abusar das viúvas.
Geralmente os legalistas, os religiosos, usam tudo aquilo para cobrir. Na verdade, toda aquela capa está escondendo sensualidade, imoralidade, avareza, ganância, prepotência, arrogância, que era o que os fariseus eram. Eram sensuais. Você quer ver como Jesus levantou a saia deles e deixou eles tudo peladões? Quando eles pecaram a prostituta no ato, João capítulo 8, no ato do adultério, João capítulo 9, pegaram a mulher cometendo adultério, descabelaram, jogaram ela no meio da praça. Mestre, a lei de Moisés manda que essa mulher deve ser apedrejada, tu que dizes? Jesus falou, é agora, levantou, eu vou cortar agora. É mesmo? Ela é adúltera? É adúltera. Pegou no ato. Ok, pode atirar a pedra. Aquele dentre vós que não tem pecados. Eu imagino aqueles homens corando de vergonha. Eu imagino Jesus na ssua onisciência entrando na mente de cada um: safado, sem vergonha, eu sei o que você faz, sei como você é, eu sei o que tem debaixo dessa túnica. Começando dos mais velhos, foram jogando as pedras no chão. A religiosidade, cuidado. Se você ler o livro de John MacArthur, Fogo Estranho, ele vai mostrar que a maioria desses grupos, dessas seitas, os seus líderes estavam envolvidos em escândalos de pecados sexuais. Quanto mais religioso, mais legalista, mais impunha regras, mais escândalos tinha.